Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes do MS, comigo, Sargento Betânia, aqui pela plataforma do Jornal O Estado. É uma grata satisfação tê-los assistindo e acompanhando o nosso trabalho, que eu gosto de ressaltar sempre, é feito com muito carinho, com muita dedicação, para que chegue até os lares de todos vocês. E aproveitando já o ensejo, eu quero pedir para você deixar aí o seu joinha, curta aí o nosso conteúdo e compartilhe, para que mais pessoas também tenham acesso às nossas informações, às nossas orientações. E hoje aqui no nosso podcast, olha quem eu estou recebendo. Vou fazer uma breve descrição. Marlice Helena Ribeiro Bernardes de Barros. Sabe quem é ela? Ela é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar há 21 anos. Seja muito bem-vinda, coronel. Obrigada pelo convite, obrigada. Olá a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de estar aqui. A tenente-coronel Helena, pessoal, ela é mestranda em Administração Pública pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é engenheira civil e engenheira de incêndio. É licenciada em Letras e pós-graduada em Segurança do Trabalho e Gestão Pública. É formada na Academia Militar de Brasília, né, enquanto bombeiro militar. Atuou como chefe da divisão de ensino do Centro de Formação do Bombeiro Militar, comandante do 1º Grupamento de Bombeiro Militar e chefe da Seção de Atividades Técnicas do 1º GBM, ajudante de ordem também, ela exerceu essa função da ex-vice-governadora do nosso estado de Mato Grosso do Sul, projetista da AGESUL, CEINFRA, analista de projetos, subdiretora de ensino. Primeira mulher, olha só, primeira mulher a ser comandante da Academia de Bombeiros Militar, chefe de gabinete também, ela já exerceu essa função de subcomandante geral e também chefe da seção de auditoria interna, né, do CIOPS, e atualmente, olha só que coisa bonita, né, para que nós possamos aí se espelhar. Parabéns já, primeira mulher a comandar o 1º grupamento de bombeiro militar, sendo o mais antigo do nosso estado, e ela tem sob o seu comando, né, 141 bombeiros militares. Então, com essa apresentação, eu já quero parabenizá-la, agradecer por dedicar um tempinho para vir aqui falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, a sua experiência, o seu ingresso na instituição Bombeiro Militar, que eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham e que irão nos acompanhar, que tem lá no seu coração, né, aquela vontade de se inserir nas carreiras militares, em especial ao bombeiro militar, tenho certeza que vai se identificar muito, né, com a trajetória da senhora. E eu quero começar pedindo para que a senhora passe, né, para quem está nos acompanhando, um pouquinho qual a atribuição, né, constitucional do nosso bombeiro militar. Então, o bombeiro militar, ele tem uma atuação muito ampla, né? Mas basicamente ele atua na questão do salvamento, da urgência e emergência, na questão de resgate de pessoas, né? No atendimento a incêndios. Uhum. Então, são os nossos carros-chefes. O atendimento pré-hospitalar, né? Que é aquilo que fala que é APH, né? Isso, atendimento pré-hospitalar, o APH. Antes do cidadão chegar ao hospital, quem dá aquele primeiro atendimento é o bombeiro militar. Também na questão de defesa civil, né, e tantas outras atribuições aí que o bombeiro atua. A gente fala muito assim, que se a pessoa tentou a ajuda de outro e não conseguiu, chama o bombeiro que ele vai atuar e ele vai te atender. Eu vejo isso também, né, que o papel importante do bombeiro, eu falo enquanto policial militar, né, quando nós chegamos para uma determinada situação, eu costumo dizer, a gente não vai agradar ali a todos, porque uma das partes vão ficar descontente, porque você precisa fazer o encaminhamento. O bombeiro, ele já tem, né, graças a Deus, essa missão de quando ele chega, já distribui ali um ar de apaziguamento, porque vai atender, de certa forma, a ambos, né? Uhum. Então, esse trabalho como anjos mesmo da sociedade, isso é muito importante, e eu vejo que a sociedade também, acho que enxerga isso, né, coronel? Enxerga que o papel importante do bombeiro quando aciona 193, não é verdade? Quando o cidadão
busca o bombeiro militar, né? E o bombeiro chega na ocorrência, a gente consegue observar nos olhos daquela pessoa que está sendo atendida, né? Um alívio. Puxa, agora chegou a minha salvação, né? E para a gente é muito, muito gratificante saber que a gente está podendo fazer o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. Isso é importante. Deixa eu perguntar um pouquinho, sair dessa atualidade do exercimento desse seu trabalho enquanto bombeiro militar, mas um pouquinho antes da sua chegada no bombeiro. O que a levou, né, a se inserir nos quadros do bombeiro militar? Dentro da sua família, da composição, existem outros militares? A senhora foi incentivada por alguém? Como chegou a esse interesse? Como despertou na senhora esse desejo de estar e ser uma bombeiro militar? Então, ao longo da minha vida, né, eu tinha como nortes meu pai e minha mãe. Minha mãe, dona de casa, meu pai, engenheiro civil. Então, eu já comecei a imaginar eu fazendo uma faculdade e, graças a Deus, consegui caminhar, fiz engenharia civil. E assim que eu me formei, eu comecei a vislumbrar algo do tipo, eu quero uma estabilidade, eu quero algo que eu me sinta contribuindo com a sociedade, mas, de certa forma, um ambiente estável, né? Então, fiz vários concursos e realmente eu queria ser polícia. Polícia militar? Eu queria ser polícia. Não é à toa que somos co-irmãs, né? Exatamente. Só que o Papai do Céu falou assim, não, eu tenho um lugarzinho reservado para você. Então, fiz vários concursos, dentre eles polícia, outros. E aí, eu consegui passar no concurso do bombeiro militar. E eu só tenho a agradecer, né? Porque é uma carreira muito linda, muito gratificante. Então, eu fiz o concurso, me formei em Brasília. Na época, para formar oficial, a gente vai para uma academia. Geralmente, na época, era para ficar 3 anos reclusos fora, ali, no ambiente bem reservado, deixando a família de lado, né? Me formei em Brasília, voltei para o estado de Mato Grosso do Sul, porque sou funcionária do estado de Mato Grosso do Sul. E ao longo disso, né, continuei estudando, porque gosto muito do estudo, do aprimoramento, de trazer conhecimento. Isso agrega muito para a nossa profissão, para o nosso engrandecimento interno mesmo, né? Então, continuei estudando e exercendo ao longo da carreira aí várias funções. A senhora falou aí, eu quero puxar um gancho, 2 pontos que eu acho importante. Antes tinha-se aquela visão por parte da sociedade, né? E eu falo isso porque hoje eu me sinto inserida também nesse sistema, não só da questão da segurança pública, mas na questão do ambiente militar, né? A sociedade tinha aquela visão, que quem era da área de segurança pública, militar, que não gostava de investir no aprimoramento, que era justamente aquelas pessoas que não tinha nenhuma perspectiva de ascensão na sociedade ou profissional, que acabavam indo procurar a carreira militar. E a gente vê que hoje nós temos, né, graças a Deus, uma infinidade dentro de uma única instituição, e eu vejo que deve ser a realidade também do bombeiro militar, até porque nós somos muito parecidos até nos nossos regramentos, mas assim, dentro da instituição bombeiro militar, quanto também da polícia militar, existe uma gama de diversos outros formações, né, ali dentro. Eu acho que isso vem acrescentar muito, não só no atendimento, mas também no aprimoramento técnico, não é, Coronel? Sim, a nossa carreira, ela exige muito isso, né? De estar sempre aprimorando, mesmo porque a sociedade está em constante mudança, né? Ocorrências que a gente atendia há 20 anos atrás está muito diferente da atualidade, né? Vamos dizer algo assim bem moderno. Antigamente a gente não tinha carro elétrico, né? Então, para a gente atuar num acidente de trânsito, era de uma forma. Hoje a gente já chega com uma outra visão. E aí eu preciso fazer aquele bombeiro militar que chegou e formou há 20 anos
anos atrás, trazer ele para uma reciclagem, para novos cursos, né? E a segurança pública, tanto do Estado como nacional, ela tem investido muito na segurança pública, né? A gente vê aí vários cursos de âmbito nacional mesmo, que a gente consegue fazer muitos cursos até EAD, mas que trazem efetivamente um conhecimento e uma reciclagem nessa formação. E eu noto que até por parte dos próprios profissionais, eu vejo que os próprios profissionais eles estão buscando se inserir nos cursos. Se não tem um curso que é oferecido aqui pelo nosso estado, ele procura uma outra instituição, tanto do bombeiro quanto da polícia militar, uma co-irmã de outro estado, mas para poder ter acesso, né? Então, a gente tem essa integração também das forças, né? E eu acho isso importante, né? O bombeiro fazendo algum curso junto com a polícia também junto com o bombeiro, a gente vê isso. Os militares, eles efetivamente, eles têm buscado esse conhecimento sempre, né? Continuamente. Que bom, eu até conversando com o Coronel Clímpio da Polícia Militar no nosso podcast anterior, e aí eu compartilhei depois com uma amiga, né? E ela falou assim, nossa, eu gostei muito porque eu vejo que vocês vêm se aprimorando. Então, assim, ao mesmo tempo, Coronel, a mensagem que a gente passa para aquela pessoa, porque nós temos muitos jovens hoje, né? Jovens que têm no seu coração aquele desejo de se inserir, de fazer parte dessas nossas instituições militares. E, assim, que dica a senhora daria para eles? Porque hoje também nós estamos tendo, tanto na Polícia Militar quanto no Bombeiro, curso de formação de soldados. Exato, né? Estamos atualmente agora nas corporações Bombeiro e Polícia do Estado, a formação de novos soldados e oficiais, né, nas academias, né? Ao longo aí de 9 meses para soldado e para oficial são 2 anos, eles estarão reclusos, né, diariamente, sábado e domingo, em formação para que se formem bombeiros e policiais militares. E para que a gente consiga, né, para você jovem que tem esse anseio de se tornar um militar, né, hoje na carreira tanto da polícia como do bombeiro, para entrar para oficial precisa de uma formação de direito, né? E para o soldado no Corpo de Bombeiros precisa de qualquer formação na área do 3º grau. E dentro da instituição do Bombeiro Militar, existem quadros distintos ali? Quais os quadros? Hoje nós temos, né, o nosso carro-chefe, que é o combatente, que ele tem que ter essa formação, mas também nós temos os especialistas, né? Porque toda a carreira, em qualquer instituição, a gente precisa de agregar conhecimentos específicos, né? Então, a gente tem hoje também concursos na área específica para educador físico. Esse concurso já é distinto, por exemplo. Digamos que a pessoa quer fazer um concurso do bombeiro militar. Ela tem 2 opções. Ou ela entra pelo quadro de praças, ou ela entra pelo quadro de oficiais, né? Sendo que a senhora falou que o quadro de oficiais é para aqueles que são formados bacharel em Direito. Isso. E o praça para qualquer nível superior. Mas esse ingresso ali no concurso, ele é amplo ou tem já uma divisão de quadro antes? Já tem uma divisão mesmo. Se ele quiser fazer o concurso, a gente teve, né? O concurso de especialista, ele vai seguir naquele específico, onde ele já sabe que ele vai atuar na sua área de formação mesmo. Exemplo, o engenheiro civil, ele vai atuar dentro do bombeiro na questão de projetos, de ajudar a corporação num crescimento nessa área específica. Enquanto que o educador físico, por exemplo, ele vai ajudar na formação do bombeiro, vai conseguir trazer para a gente o seu conhecimento técnico para deixar o bombeiro militar o quão necessário ele precisa para estar atuando dentro das condições do seu físico capaz, né? Pronto em condições diárias, né? E eu acho isso muito interessante, até porque com essa situação você já consegue delinear, fazer uma distinção naquele perfil
Porque cada pessoa tem um talento, né? Exato. Cada um de nós tem um perfil. Uns preferem a parte mais operacional, outros já tem uma área mais de educador, outros já tem um perfil que cuida mais de relação com comunicação, Isso. enfim, a parte de jurídica, a parte com animais também, enfim. Então, acho que com essa distinção, essa separação, né, dos vou quadros. dar um exemplo. Às vezes a pessoa é formada em TI, né, que está em alta hoje, que ninguém vive sem. Nossa, a gente né? estava falando sobre isso Exatamente. um pouquinho antes, né? E ele também gostaria de ser bombeiro. Aí ele fala assim, puxa, mas como que eu não quero largar o que eu mais gosto de fazer e ser bombeiro, mas hoje é possível ser bombeiro e continuar atuando na área de TI, porque a gente tem um concurso específico que precisa desse profissional, né? Coronel, esses dias eu estava conversando, não sei se a senhora pode confirmar ou se não, que existe um quadro de acho que é temporário. São sargentos temporários? Estamos trabalhando com isso, né? É o propósito desse comando, né? Para ajudar também na questão do efetivo, que a gente tem tido uma dificuldade, né? Então, está em processo aí. Provavelmente esse ano ainda vai abrir um concurso de bombeiro temporário, que é mais ou menos nos moldes do Exército, né? Aquele que faz o concurso, fica um ano e se deu bem, se está atuando bem, se está apresentando um bom trabalho, o bombeiro continua com esse profissional até 7 anos. Ah, entendi. E dentre, né, a senhora, dentro das unidades que a senhora percorreu durante seus 21 anos, né, enquanto bombeiro militar, eu estava verificando que uma das atuações foi justamente na questão do canil, né? Exato. E eu vejo que tem um projeto, né, muito importante, que eu até fiz algumas anotações aqui para fazer o dever de casa, que é o projeto Cão Herói, Cão Amigo, que é um projeto maravilhoso. Então, apresente para os nossos telespectadores no que consiste esse projeto, qual a importância dessa ferramenta, né, desse efetivo que é o cão, que ele acaba aqui se inserindo também né, nas fileiras do bombeiro militar. A gente tem hoje no bombeiro militar o cão de busca, Sim. que é aquele cão que atua nas ocorrências para achar pessoas desaparecidas. Geralmente ocorre mais em áreas mais remotas, numa mata, né, onde a pessoa se perde, e a gente tem aquele cão que atua para achar essa pessoa. E ele é uma ferramenta excelente, onde ajuda a corporação, porque ele faz o trabalho de vários militares numa velocidade muito maior, porque ele consegue percorrer e ele tem um faro aguçadíssimo, né? E, paralelamente a isso, a gente tem um trabalho social junto com a população, onde a gente integra o cão terapeuta. Eu já vou falar muito bem sobre isso. Ele é um cão de assistência, onde ele vai levar um acalento para uma pessoa que precisa, ou uma criança, ou um idoso, ou um cidadão que precisa, né? A gente vai muito em escolas, em asilo, ou às vezes até numa ação social, junto com algumas instituições. Já fizemos em shopping com a associação de pessoas com deficiência. Então a gente traz o cão. O cão, ele tem um entrosamento, né, com o ser humano. As crianças gostam muito, em hospitais, quando estão internadas, né? A gente observa muito assim. Até a recuperação, né? O cão chega, a pessoa abre um sorriso. Sim, ele é impressionante. Ela abre o sorriso. Então, assim, aquela tensão que a pessoa está, às vezes, num hospital, ela já alivia. E a gente tem muitos estudos em relação a isso, né? Que aquela tensão, muitas vezes, não deixa a pessoa melhorar o seu quadro clínico, porque ela está tensa, porque ela está preocupada. E aí, quando você deixa a pessoa mais tranquila, num ambiente mais harmônico, mais... Parece que passa, né? Aquela sensação de
segurança, Isso. como se diz, de interação mesmo, De momento de interação. descontração. De contração, Sai exatamente. daquela tensão, né, aquela preocupação com qualquer enfermidade que esteja. E a gente consegue trazer esse ambiente mais favorável, né? Em vários locais que a gente faz. Esses cães, eles fazem parte de pessoas que são voluntários. Então, nós temos voluntários na sociedade que queiram trabalhar junto com o Corpo de Bombeiros nessa então, esses ação. cães, eles não são doados de forma definitiva? Não. São cães de cidadão comum, como nós. Tipo, vamos supor, Betânia, que você tenha um cão na sua casa, que você acha que ele tem esse perfil. Que é dócil, né? Que ele é dócil, que ele gosta de pessoas, que quando chega alguém, ele adora receber carinho, e ele é... Então, você vai até o Corpo de Bombeiros e apresenta o seu cão, né? Legal. E você também tem que ter disponibilidade, porque é você que vai conduzir o seu cão. Tutor do Exato. cão. Você que vai levar ele junto nos hospitais, né? O Corpo de Bombeiros, ele coordena, ele dá as instruções, ele avalia se o cão Tem condições tem condições, ele faz uma avaliação e sempre uma continuidade para ver se aquele cão permanece com as mesmas características, com as mesmas condições. São sapeca alguns, né? Sim. Você vai chegar lá, vai tumultuar mais ainda. E na verdade, às vezes ele é sapeca porque o próprio dono deixa ele ser, né? Então a gente também precisa ter um dono que é atuante, que sabe conduzir o seu cão, né? Sim. Então a gente tem esse trabalho que é muito lindo, e a gente tem sempre que agradecer aos voluntários, porque eles fazem parte desse projeto, e se não fosse eles, a gente não teria. Isso é muito importante, isso que a senhora está falando, porque eu gosto sempre de frisar. Porque assim, nós, enquanto profissionais, né, da segurança pública, nós temos a nossa missão, o nosso dever constitucional, a nossa competência que nos é imputada, né? Contudo, nós precisamos ter também o respaldo de vários segmentos. Né, de vários segmentos que também precisam atuar de forma efetiva para que o nosso trabalho, né, tenha uma continuidade, tenha um respaldo, chegue de maneira mais concreta. E aí eu quero lançar também a situação, muitas vezes, da participação da sociedade. A sociedade, ela tem um papel muito importante em todo esse contexto, né, Coronel? E eu sempre gosto de falar essa palavra, visão sistêmica, atuação sistêmica, porque eu acho que nós precisamos entender que há algo muito maior, muito macro. Segurança pública, ela passa por vários viés, né, por várias mãos, por várias competências. A gente tem o dever, mas essa responsabilidade tem que ser compartilhada e divididas, né, com outras instituições, com outras pastas e com a população. E como seria, né, na sua visão, o que a senhora entende dessa visão participativa do cidadão, né? Como nós, enquanto mãe, porque eu não sou só policial militar, a senhora não é só bombeiro militar, nós somos mães, mulheres, filhas, né? Temos o nosso ambiente familiar, temos as nossas atuações na igreja, no nosso lazer, a nossa função também como cidadão. E como é exercer para poder ajudar, Coronel, o bombeiro militar hoje no nosso estado, na nossa capital? Então, essa semana mesmo eu estava numa reunião do Conselho Comunitário de Segurança de uma região da nossa cidade, né? E um cidadão fez essa mesma pergunta: como é que nós podemos contribuir, né, para que a nossa segurança pública seja melhor, né? Como que eu posso contribuir com o policial e com o bombeiro militar? E todos podem e devem contribuir, porque a vida fica mais fácil se todos ajudarem, né? O cidadão, ele tem o dever, ele precisa ajudar-nos na questão de fiscalização, até do ponto de vista, às vezes ele também pode trazer para a gente a visão dele, né, o que ele precisa, como ele enxerga que pode ser melhorado, né, e também exercer um papel assim, de prevenção. Né? A prevenção, ela é muito importante. Ele não pode simplesmente, se acontecer, a gente chama o bombeiro ou chama a polícia. Não, ele tem que ajudar também a prevenir. Vou dar um exemplo
que acontece bastante aqui em Campo Grande, e a gente vê muito isso. Às vezes, nós temos aí na rua, às vezes, um buraco se criando, né, no asfalto, né? Exatamente. Isso quase não tem em Campo Grande. E às vezes a gente consegue perceber que daqui a pouco ele vai causar um acidente. Pode se avolumar, né? Hoje ele tem um diâmetro ali, mas daqui a pouco as chuvas, com a passagem dos veículos, ele vai se alargando. Exatamente. Então, como que o cidadão pode ajudar? Ele pode fiscalizando e já acionando meios que informem que a gente tem aquele problema na rua, e ele também pode ajudar na questão da prevenção, tentar ali, né, de forma que não seria o ideal, mas colocar às vezes um galho, uma sinalização, às vezes está próximo de um batalhão da polícia, informar e às vezes colocar, né? Às vezes tem um acidente ali. E a própria Defesa Civil também, né? Isso, às vezes tem um acidente que ele viu, e ele pode ali ajudar numa colocação de um triângulo, que muitas vezes a pessoa está ali num acidente e está tão focada ali, o que aconteceu? Mas esse acidente pode causar outro acidente. Então, a qualquer momento, assim, o quanto antes eu tenho que pensar numa prevenção. Aconteceu algo ali, mas o que eu posso prevenir para não ficar pior? Para não ter outras vítimas, né? Exatamente. A senhora falou a questão de acidente, né? Por exemplo, tem lugares que são predominantemente, assim, sempre acontece ali, alguns cruzamentos específicos, e que muitas vezes o poder público ele não consegue ter esse acesso, essa informação. Mas a comunidade, os moradores daquela localidade que vivenciam essa problemática constantemente, todos os dias, elas sim sabem desse problema. Exatamente. Então, por isso a importância dessa organização da comunidade, essa participação em pelo menos informar e cobrar, né, do poder público para que ele possa atuar e fazer com que a gente não venha a ter outros índices, né, de acidente, por exemplo, num cruzamento. Exato, porque muitas vezes a polícia atua, o bombeiro atua em dados estatísticos, né? Sim. Tipo assim, tá tendo muito acidente naquele cruzamento, então a gente vai atuar melhor ali. Mas muitas vezes acidentes menores que ainda não causaram tanto, eles nem são percebidos, né? É um motoqueiro que passa sempre ali na esquina, escorrega, cai, levanta e vai embora. Não chega pra gente. Mas ali começa a ser rotineiro até realmente ser um acidente grave. Mas às vezes antes de ser um acidente grave, a gente já consegue pedir para os meios públicos algo que amenize aquela situação, né? E a prevenção é que nem aquele jargão que tem aquela frase, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, exatamente, tantos acidentes que poderiam ser evitados se nós agíssemos na prevenção. Se nós adotássemos alguns cuidados, alguns comportamentos que ajudariam. Vamos dar um exemplo. Vamos puxar um pouquinho os acidentes domésticos. Eu acredito que, por exemplo, o bombeiro deve receber inúmeros telefonemas para socorrer pessoas que, infelizmente, se tornaram vítimas de acidentes domésticos, que, por exemplo, são aquele, né, o pai de família que quer economizar um pouquinho e fala, não, acho que eu sei mexer na parte elétrica, eu vou trocar a fiação aqui de casa, vou fazer um remendo, e aí vai virando aquela famosa gambiarra, né, coronel? Uhum. E o que isso pode acarretar, por exemplo, não só, né, se a senhora puder dar uma explanação para a gente na questão da prevenção com relação à parte elétrica, mas também o que isso pode acarretar de prejuízo, né, para essa família ali, caso venha a acontecer ali tanto um acidente como um incidente também, né? Exatamente. Muitas vezes a gente sabe, né? A gente sabe como fazer, a gente sabe o que não fazer, mas mesmo assim a gente se arrisca. Se arrisca, né? A gente paga para ver, né? Eu digo que os acidentes são geralmente uma sequência de fatores, uma sequência de desatenção ou de falhas que chega a acontecer aquele acidente. E aí a gente pode prevenir fazendo ações
sistemáticas, ações de controle contínuo. Vamos supor, eu vou fazer uma arrumação na elétrica aqui de casa, porque uma tomada não está funcionando. Sim. Então, bom, primeira coisa, eu não vou colocar, por mais que eu sei, né, por mais que eu não tenha medo, né, vamos desligar o disjuntor primeiro para depois fazer aquela ação na tomada. Descalço, molhado. Exatamente. Então, tem que enxergar o contexto em volta. Eu vou subir no telhado ou eu vou subir no muro porque tem um fio ali da cerca que está solto. Rapidinho, vou subir ali. Mas vamos olhar em volta se é só isso mesmo. Se não tem algum... casos que a gente vê, Coronel, de pessoas que caem realmente do telhado. E ali fraturam perna, braço, coluna, muitos casos. A gente tem muitos casos. Geralmente isso acontece no final de semana, tá? Que a pessoa aproveita o final de semana para consertar alguma coisa e acaba subindo no telhado e caindo. Então, primeira coisa, vai colocar a escada para subir. Essa escada, como que tá o pé da escada? Ele tá escorregadio? Onde que eu vou fixar a escada? Então, não é simplesmente ir lá e colocar a escada e subir, vou fazer rapidinho. Não, vamos analisar por quê. Porque às vezes você quer fazer rapidinho e você ocasiona um acidente que vai acabar com o seu dia inteiro. Né? Você vai perder. Para a segurança, quando a gente faz muito assodadamente, a gente acaba negligenciando a nossa segurança. Então, pequenos detalhes, né? Não, vou demorar um pouquinho aqui, mas eu vou dar uma olhada nessa escada. Ela não tá tão boa, então deixa eu dar uma arrumadinha, vou colocar um tapete de borracha embaixo, o meu piso tá liso, tá molhado, não vai colocar, né? Puxa a água ali, passa um pano, seca, coloca a escada, confirma se os degraus da escada tá ok, né? Se tiver uma pessoa para segurar a escada, melhor ainda. Vamos subir. Tá chovendo? Para que subir no telhado quando o telhado tá molhado? Nossa, tem muitos casos, Coronel, eu já ouvi falar, pessoas relatando. Não, deixa para quando tiver com o próprio bombeiro militar. Ele é instruído para não subir em árvore que esteja molhada, se ali não é um serviço de urgência e emergência. Não, ali não vai causar nada, nenhum estrago, não está caindo na cabeça de ninguém, não está caindo na casa de ninguém. A árvore, vamos supor, é um galho, né, que caiu, mas ele já caiu. Tá chovendo, o bombeiro não vai atuar ali. Por quê? Porque ele preza pela segurança dele também. Exatamente. Né? E aí a gente precisa que o cidadão também preze pela sua segurança. Então, se estiver chovendo, se estiver molhado, não vamos subir no telhado. Até por conta também, a gente vê muito, né? Eu estava lendo sobre, que esses tempos eu fiz um trabalho de dicas de segurança, e Mato Grosso do Sul é um dos estados e região que mais tem incidência de raios. Exato. E assim, é que a gente muitas vezes acaba que não ouvindo muito se falar, porque principalmente acontece em áreas rurais, né? Mas esse tipo de situação, né, Coronel, tanto chovendo, tempestade, a pessoa se lançar para ir para um campo embaixo de uma árvore, como seria assim, o comportamento dessas pessoas para evitarem, por exemplo, uma tempestade? Porque muitas vezes também tem a questão de alagamentos, né? A senhora sabe que depende de alguns lugares pontuais, vou falar em especial Campo Grande, já existem alguns pontos de alagamento. E agora a gente vai entrar num período que é considerado o período das chuvas. Como tem que ser o comportamento de nós enquanto cidadão, motorista ou até mesmo a pé, ciclista, diante tá na cidade, porque tem aquela chuva, né? Você tá lá no Parque dos Poderes, é uma chuva torrencial, você chega no centro, não tem nada. Não tá chovendo. Campo Grande, né? Como que deve ser o nosso comportamento, né, para quem nos acompanha nessas ocasiões? Talvez seja difícil a gente tentar colocar na cabeça de nós mesmos, nessa vida atordoada que a gente tem vivido, né, que a gente precisa ter calma. E quando está chovendo, não adianta você acelerar mais ainda, né? Não vai te ouvir. Na verdade, a gente caminha ao contrário do que é proposto para a nossa segurança. Se está chovendo, você tem que diminuir sua velocidade. Se começou a alagar, você fala assim, vai dar. Será que vai dar mesmo?
Porque os acidentes, né, as pessoas que são levadas por enxurrada, elas arriscam, elas naquele momento elas fazem, vai dar e tenta. Na verdade é assim, será que vai dar? Recua. É muito mais você ter a certeza do que você se lançar Sim. num ambiente que não tem nenhuma, né, como se diz, pode acontecer algo. Então, ou vamos imaginar o seguinte, às vezes ali tá difícil de passar, vamos imaginar um outro trajeto que seja mais longo, mas ele é mais seguro, né? Porque se você não conseguir passar ali, você vai perder o seu dia inteiro, né? Porque já vai... E ainda mais se tiver buracos, né? Você sabe que agora que não dá pra muitas saber, vezes né? tem buracos na via e quando chove, aquilo ali se torna, meu Deus, um local ali que pode acarretar vários tipos de incidentes. E aí tampa ali, porque a água, né? Não você dá pra não ver. vê, você pode cair ali, principalmente o motociclista, o ciclista. Então, pessoal, quando verificarem a possibilidade de tempestade, de chuva, tenha segurança, né, onde vocês vão trafegar, os locais. E se vê que está aumentando, pare num local, né, num posto de combustível ou num comércio, até que a chuva passe, você tenha certeza, né, daquele trajeto, você vai ser seguro. Outro ponto também, Coronel, dos acidentes domésticos, a gente vê muito assim, nós mulheres, né? A gente costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu falo por mim. Você está lá cozinhando, você está assistindo alguma coisa, você já põe a roupa para lavar, aí você tem um horário para buscar o filho e aquela correria, você já coloca o leite para ferver e muitas vezes acaba esquecendo fogão ligado, não faz como se diz, não checa antes de sair de casa se o registro do gás foi desligado. E nesse sentido também, qual o comportamento para nós, né, no nosso dia a dia de segurança e prevenção? Eu digo sempre que a gente tem que ter algo sistemático na nossa vida para a gente conseguir se ajudar. E hoje a gente tem um fator, né, um componente muito agregador nas nossas vidas, que é o celular, né? O celular aqui, ele ajuda e atrapalha. Mas vamos agora olhar o ponto de vista que ele ajuda, né? Cara, eu tô com o meu dia tumultuado. Eu já percebi que ele tá hoje agitado. Então, eu vou colocar... E eu tô com horário, né? Então, tem um horário para... a gente tá... Então, assim, coloquei uma panela no fogão. Não custa nada a gente colocar no celular lá. Eu quero, para despertar aqui 5 minutinhos. Né? Ou 10, a 10 minutos eu tenho que desligar o fogão, porque eu vou colocar a panela no fogão e vou buscar a criança. E aí eu fui tomar banho, né? Geralmente é assim. Coloquei a panela, fui tomar banho e de lá vou buscar alguém na rua. E aí eu posso, nessa correria, sair e não olhar o fogão. Com certeza. Mas se eu tiver o celular que me ajuda a lembrar que em tanto minuto eu tenho que desligar, isso ajuda bastante. Então, se a gente fizer algo assim mais sistemático, mais protocolado para nossa questão de segurança, porque hoje nossa vida está muito agitada. Muito mesmo. Né? Então, a gente também tem que se policiar mais para que a gente evite esses acidentes, né? E a gente vai ser só nossa, é da família toda, né? Sim, sim. Uma outra questão que esses tempos eu estava verificando também, que faz muito pouco tempo que eu descobri, aquela mangueirinha do gás, ela tem uma validade. Tem. Né? Tem pessoas que compram aquilo lá e nunca mais troca, não faz uma revisão, não verifica se está tendo algum vazamento. E ela né, tem a conferência dela pelo Inmetro e ali fala o prazo de validade, não é? Exatamente. E muitas vezes a gente já viu, né, vários casos assim que a pessoa faz gambiarra, né? Tipo, eu quero levar até lá, né? Existe uma certa distância que é o normal, que é nossa residência e a mangueirinha dá conta. Passou daquela distância, já não é aquela mangueira, você já tem que contratar algo que seja um sistema, uma central de gás, porque uma longa distância, né, são outros materiais, outros equipamentos. E a gente tem que, de vez em quando, fazer uma reciclagem na nossa casa, né? Dar aquela olhada, aquela revisada, né? Geral, até mesmo assim pra gente tirar. A gente tem um prazo de validade. Exatamente. Então, tipo, vamos aproveitar as férias, ou aproveitar, às vezes, até um final de semana extenso, que tá chovendo, que você não saiu para nada, que às vezes você tá até com o dinheirinho restrito e ficou em casa sem poder passear.
Vamos fazer um geral na casa, vamos verificar se tem alguma coisa assim que está com o prazo de validade vencido e trocar. A mangueira do gás, isso é importante, né? Questão do ferro de passar roupa, celular, né? Mulher, homem... Cabo de celular. Isso aí, por favor, fala bastante Cabo sobre de isso. celular, é criança, né? é jovem, adulto, idoso. Não tá ali com mau contato, não, deixa eu dar uma encostadinha, passa uma fita ali, não, né? Aquilo ali que vai causar o acidente, né? Uma faíscazinha, né? Ou às vezes usar o celular carregando. Isso aí, na verdade, isso aí a gente tem que falar assim, mas não explode. Não, então não vamos ver nesse ponto de vista, né? Já que a pessoa muitas vezes fala, eu nunca vi caso, só vi longe, então não vai acontecer comigo. Não, mas então vamos aproveitar esse momento que o celular está carregando e vamos desviar a atenção do celular, que está focando muito a nossa atenção, e às vezes a gente está deixando a família de lado, né? Aproveita aquele momento que ele está carregando, que não é para você usar o celular enquanto ele está carregando. Que já tem um tempo para isso. Né? E vai conversar com o filho, conversar com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, como que estão, né? Porque tem hora que a gente está conversando com o marido, com a esposa no próprio celular e um do lado do outro, né? Isso já está acontecendo. Com certeza. E dentro das atribuições, né, do bombeiro, tem a questão que vocês têm o combate e a questão da prevenção dos incêndios, né? Eu até separei uma matéria aqui, que eu peguei ela da CNN. Isso aqui é de 2023. Ela fala, incêndios de Mato Grosso do Sul registrou 1.072 queimadas em novembro, né? O número de focos de incêndio no estado nesse mês é maior do que o registrado durante todo o ano na Guiana Francesa e no Uruguai. E aí também, bem lá embaixo, ela fala, e esses dados, ele é, segundo o que ele é passado pelo INPE, né, que é o Instituto de Monitoramento Nacional de Pesquisas Espaciais. Com relação aos incêndios, coronel, porque eu sei que é um momento bem complicado para vocês do Bombeiro Militar. Acho que é um momento que é empregado o maior número de efetivo, deslocamento, né, de unidades para cobrir uma outra região, porque precisa desse aparato. Nós temos uma particularidade muito grande, que é a região do Pantanal. Queria que a senhora falasse também um pouquinho para aqueles que nos acompanham, como é feito o planejamento e como é feita essas ações nesse período, em especial das queimadas, que há um número maior de queimadas aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. O nosso efetivo fica bem sofrido nessa época. Bem desgastado, né? Porque além dele atuar no dia a dia comum, né, a gente só tem um aumento de ocorrências e um aumento de tempo que o militar tem que sair de casa para atuar nessas ocorrências. Então, se o cidadão ajudasse bastante, se ele pudesse... A participação nossa de cidadão. Olha a nossa participação. E eu tenho fortalecido muito isso com o meu filho, o Enzo Gabriel. Esses dias a gente estava passando na rua e aí ele falou, mãe, olha ali, né? Tinha 2 cidadãos capinando, mas também colocando fogo no terreno. Né? E a gente sabe, muito cultural isso aqui no estado. A gente sabe que é proibido. Então, assim, naquele momento, eu já tentei fazer uma educação ali com meu filho. Falei assim, filho, olha só, não pode fazer aquilo ali que ele está fazendo. Ele está colocando fogo. Ele falou, mas mãe, por que não pode? Eu falei assim, por quê? Porque, olha só, isso é poluição ambiental. Essa fumaça que ele está causando ali vai causar um agravamento na saúde de um bebê, de uma pessoa que já tem um problema de saúde isso pode respiratório. Ser um crime ambiental. É um crime ambiental. É um crime ambiental. Então, assim, ele está arriscando ali a ser atuado, né, em flagrante, porque ele está fazendo um crime, está cometendo um crime ali. E por pouca coisa, não basta, é só ele capinar, esperar um pouquinho, depois ele deixa secar, vai diminuir o volume, ele recolhe, né? Mas eles querem fazer tudo muito rápido, porque é cultural. Ou não querem nem capinar, coronel. O que eu noto? Hoje em Campo Grande, infelizmente, que fica aqui, né? Que o nosso papel também é trazer essas falas de reflexão para a nossa sociedade. E é claro, a gente incentiva para que haja fiscalização, a cobrança, mas também o nosso papel enquanto cidadão precisa ser aplicado. O que a gente nota? Muitos terrenos baldios. Eu falo mesmo que próximo da minha casa tem isso. Tem uma área
muito grande, que ali o mato está crescendo numa velocidade, eles não limpam de maneira periódica. Então, o que eles fazem, talvez, para economizar? Eles vão lá e ateiam fogo. E esse fogo corre o risco de ir para a parte elétrica, né, para a fiação da rua. Esse fogo traz a poluição mesmo ambiental. Pessoas que já têm problema, né, respiratório, principalmente crianças, idosos, podem ter a sua situação muito mais agravada. É um desrespeito para com o seu vizinho, para com as pessoas que moram ali, porque ele não mora, ele nem vai lá limpar, mas ele ateia fogo para atazanar a vida de todo mundo. Então, olha a importância, coronel, da participação do cidadão, da consciência, do comprometimento, porque viver em sociedade também é isso. Viver em sociedade, né, tem aquele ditado que fala que o nosso direito vai até onde chega o do outro. Exato. Então, nós também precisamos ter essa empatia, desenvolver isso e colocar no lugar das pessoas. Hoje a gente vê que é tão corrido, então as coisas midiáticas, assim, de imediato, que as pessoas acabam se esquecendo do outro, de cuidar um pouquinho do que pode trazer consequências para o outro. E a questão, né, da poluição no meio ambiente, da queimada, tem isso também, não tem? Exatamente. A gente precisa, né, porque foi das nossas primeiras falas aqui. A gente precisa de todo mundo em conjunto ajudando, porque não é só o bombeiro militar e a polícia que faz essa atuação na segurança pública, é todos nós, né? Nós somos todos em prol de uma sociedade melhor. Então, se eu contribuir, né, por exemplo, eu tenho um terreno baldio. Em vez de eu deixar o mato crescer e aí ficar mais difícil e depois eu atear fogo, eu posso fazer isso mais constantemente, onde eu não vou ter muita dificuldade de fazer a limpeza do terreno. Nós precisamos que todos contribuem. É um final de semana que você pode largar um pouquinho as redes sociais, né? E fazer uma atividade física e pegar lá uma vitamina D, que hoje as pessoas andam com deficiência, gente, todos, né? Todos. E vai fazer um bem danado, hein? Exatamente, pegar um solzinho ali, fazer uma atividade física e sempre cuidando assim para também sua proteção, né? Vamos aproveitar aqui e falar, eu vou fazer a limpeza do terreno, mas também vamos cuidar dessa proteção da pessoa que está fazendo a limpeza, né? Com os equipamentos de segurança, com o protetor solar, porque a gente tem que tomar sol, né, para vitamina D, mas também tem que usar o protetor solar, porque às vezes no sol do meio-dia aquilo ali vai queimar, às vezes vai até desidratar a pessoa, exposto, né? Usar uma botina, porque às vezes você vai entrar no mato e às vezes tem ali um animal peçonhento, então tudo isso a gente tem que estar sempre cuidando da prevenção. A gente tem muitos casos, coronel, que é a questão dos escorpiões, né? A região onde eu moro é uma região que tem aparecido muitos escorpiões. E a gente vê criança. A senhora pode falar um pouquinho, principalmente para os pais, ter esses cuidados dentro de casa, com a questão do escorpião. O escorpião, a gente não consegue só matar o escorpião, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa manter a nossa casa limpa. Porque o escorpião, ele gosta de esconderijos, ele se alimenta de outros insetos. Então, se eu tiver uma casa mais limpa, mais arejada, eu vou desfavorecer esse animal, né? Então, assim, vamos supor que eu tenha na minha casa um local lá que eu deixei um resto de material de construção. Ali é o lugar que ele pode se acumular, né? No meio de pedras, no meio de telha. De reciclagem, vidro, plástico, né? Então, vamos fazer uma limpeza na casa, vamos tentar tirar esse material, aproveite esse material. Não vou usar o material, vamos fazer uma doação, né? Tem gente que está precisando daquele material, porque você está ali só deixando o material estragar. Ele está acumulando sujeira, ele está acumulando água. Estamos aí num momento muito crucial, todo o estado lutando contra a dengue. E aí a gente precisa de quem? Precisa de todos nós, não é só do governo atuando, é de todo cidadão, né? Olhando a questão do armazenamento da água, como que está empoçando a sua água, como que está o seu telhado?
Como que tá? Como o telespectador, como que a polícia militar, o bombeiro militar vai adivinhar que lá numa casa, no bairro X, aquela residência, a pessoa tem um acúmulo de material, acúmulo de água, ou até mesmo, né, o pessoal da saúde. Então, há essa necessidade, primeiro, dessa conscientização social, né, dessa participação das pessoas e se preocupar também com o próximo. Por quê? Porque uma pessoa que vai lá, né, e Deus o livre, é picado pelo mosquito lá da dengue, ele vai para as unidades de saúde, ele vai ficar um tempo sem trabalhar, pode vir a ter uma complicação. Então, todo esse desgaste a gente pode evitar, não é mesmo? Com a prevenção também, né? Exatamente, todo mundo ajudando, né? Será que eu olhei como é que tá em volta da minha casa essa semana? Não, porque uma chuvinha é suficiente para acumular água em algum lugar. A senhora sabe que começa o período de chuva, a gente falando de mato, essas coisas vão crescer muito mais. E o que eu noto também? Eu vejo que as pessoas precisam ter essa preocupação com a sua cidade, com o seu bairro, com a sua rua. Eu passo muitas vezes na frente de casas, assim, de calçadas, estão totalmente abandonadas, o mato crescendo quase na altura do muro. Então, aquilo ali, claro que tem a ala, aquele pedaço, os canteiros centrais, as partes públicas, que é de responsabilidade do poder público, tanto municipal, muitas vezes do Estado, mas nós, enquanto cidadão, dono daquela casa, daquela rua ali, daquela quadra, nosso dever limpar a calçada, pelo menos, que está na frente da minha casa. Gente, fica mais bonito, mais aconchegante, vai evitar de ter insetos, né, de algum tipo de animal ali peçonhento, caco de vidro. E ainda o melhor, porque esses lugares que ficam muito tempo sujos, como esse terreno que eu falei lá próximo de casa, as pessoas começam a jogar mais lixo. Sim, né? Ele é um chamariz, mas né? Mas tá escrito aqui, jogue mais. E na verdade é um trabalho de formiguinha. Se todo mundo fizer um pouquinho, é só um pouquinho, né? Mas a cidade é tão grande, eu não vou conseguir resolver o problema da cidade. Não vai conseguir. Você vai fazer só a sua parte, né? Limpa a frente da sua casa, né? Tira o mato de frente da sua casa, que vai evitar o acúmulo de água, o acúmulo de sujeira, o acúmulo, né? E vai... Esse acúmulo, ele vai para as bocas de lobo, vai encher ali. E aí é uma bola de neve. Então, para a gente evitar essa bola de neve, se cada cidadão fizer um pouquinho, ele melhora a vida social de todos, né? Tanto na questão da prevenção de acidentes, o cidadão, ele não vai se envolver em acidente e ele não vai ficar parado em casa por conta que ele se acidentou. É tudo um contexto. Com certeza, a gente vai evitar tanta coisa. Falando sobre essa questão também de acidentes, a gente falou de incêndios, jogar aqui uma pequena situação que a senhora deve ter acompanhado recentemente, que foi aquela situação, acho que foi na Vila Progresso, que um homem, ele foi, eletrocutado, uma explosão, porque numa subestação ali da Energisa, ali houve, ele invadiu o espaço e foi ali furtar fios de cobre. E isso, infelizmente, é uma triste realidade aqui que hoje. Que nós estamos vivendo. Por quê? Por isso que eu gosto de frisar muito que nem tudo é problema das forças de segurança pública. Muitas situações poderiam ser evitadas se aquelas outras parcelas da sociedade funcionassem e resolvessem dividir conosco também essas responsabilidades. Como é o caso desse cidadão que, segundo que a própria Polícia Civil colocou lá na matéria que eu estava acompanhando, que ele foi furtar um fio de cobre. Essa realidade hoje vem furtando nas construções, nas casas. Essa alta concentração dessa comunidade de dependentes químicos, não só em Campo Grande, mas em todo o estado. Isso vem acarretando um prejuízo muito grande. Por quê? Porque essas pessoas acabam invadindo essas construções, casas, furtando os fios. E nesse caso específico, coronel, que a senhora acha que ali, naquele entorno, ou até mesmo no comportamento desse cidadão, o que a gente pode fazer para evitar casos como esse, né? Casos tristes como esse que aconteceu recentemente? Então, a gente consegue perceber que só existe a pessoa que furta um fio de cobre porque ela vai conseguir vender para alguém, né? Sim. Então, se a gente tivesse a consciência
de que tudo que vem fácil, vai fácil, a gente poderia evitar. Eu vou comprar um material barato. Fiquei sabendo de um material, vi lá num aplicativo que está vendendo um material super barato. Qual é a procedência desse material? Então, se nós, cidadãos, né, a gente tomasse um cuidado em saber qual a procedência de tudo que a gente está comprando, porque muitas vezes a gente compra algo usado e isso é legal, né? Porque a gente evita daquele material parado que não serve para mim e eu posso vender, fazer um dinheiro para mim e contribuir para uma outra pessoa que consegue comprar mais em conta. Mas qual a procedência desse material? Então, muitas vezes, se a gente cuidar e se atentar para isso, não querer simplesmente ganhar, simplesmente adquirir um produto mais em conta, mas saber de onde é. Porque se a gente evitasse de ter esse fluxo de venda desses tipos de produto, a gente evitaria. Muitas vezes o cidadão ele ia falar assim, mas eu não vou roubar porque eu não consigo vender. Exatamente. Né? Por quê? Porque se na hora que eu vender a pessoa pergunta de onde veio, aí eu não vou saber explicar. E aí acaba que muitas vezes, né, tem aquelas questões, né, você de comprar algo sabidamente que é ilícito, né? Exato. Você enquadra ali, tem a questão da receptação, você incorre num crime. Então, você precisa saber a procedência. É que nem, coronel, muitas vezes a gente fala assim, a questão das drogas. Sou favorável à descriminalização das drogas, porque justamente o dependente químico, aquela pessoa que é amparado pela lei lá de drogas, que ela é uma pessoa que tem uma problemática de saúde, que não faz mal para ninguém, mas se existe, né, o traficante, é porque alguém compra desse traficante. Exato. Então, quem usa acaba que de alguma forma financiando o tráfico, porque faz com que essa máquina tão grande ela continue girando. Então é essa percepção social, essa conscientização que nós enquanto sociedade precisamos a cada dia fortalecer mais e mais e levar, né, para tantas outras pessoas. Voltando um pouquinho aqui, né, a gente está quase caminhando para o final, não quero deixar de falar desse assunto com a senhora sobre a questão dos afogamentos, né? É um quadro muito triste também que acontece no nosso estado. Nós temos várias áreas, né, tanto rurais, mas também áreas urbanas. A gente teve um caso agora, exatamente, que tem acontecidos, né, casos como esse, o que fazer para a gente poder evitar. E muito triste também, casos com crianças, piscinas, né, em casa, né, coronel? Qual é o comportamento, quais as ações de prevenção que nós podemos, enquanto família, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para evitar casos tão tristes assim como esses que infelizmente ocorreram e que vêm ocorrendo? Então, né, repetindo novamente aquilo que a gente tem reforçado, os acidentes eles ocasionam sempre a partir de uma sequência de falhas e erros, né? Então, dificilmente você vai ver um afogamento numa piscina onde todos estavam envolvidos e prestando atenção naquele ambiente. Não é assim. Na verdade, o afogamento acontece porque todo mundo ficou desatento ou aquela pessoa ela acabou misturando o álcool, a bebida alcoólica ou algum entorpecente junto com um banho, né, num local que ela não tem muito conhecimento. Então nós tivemos um caso aí recente onde um jovem se afogou numa lagoa aqui em Campo Grande, na região urbana. E eu acho que naquela lagoa não é o primeiro caso. Então, mas aí a gente vê uma sequência de erros, né? Uma sequência de falha. Olha o horário, né, que adentraram, né? Então, assim, o que estavam fazendo, né? Uma sequência do que fizeram antes. Então, assim, se você já está cansado, o ideal não é entrar em água. Se você bebeu bebida alcoólica, também não. Se você não conhece, não pula, né? Sem saber se ali dentro tem algum galho, pode, tem não pode. pedra, Na verdade, esses locais não são locais para banho, né? As pessoas se arriscam, coronel, as pessoas pagam para ver. Uhum. E é isso que tem que começar a ter uma consciência, né? A gente tem que cuidar muito nossas crianças. Esses dias eu vi um vídeo, acho que mandaram para mim no WhatsApp, das crianças tomando banho no córrego aqui em Campo Grande.
era final de semana, né? É uma brincadeira que antigamente, às vezes, a gente até fazia mais corriqueiramente, né? Mas hoje, esse córrego, ele já não está nas condições de banho, né? E ali a gente tem, às vezes, até detritos de cacos de vidro, de outras coisas que pode causar um ferimento na criança. Vamos focar na atenção da criança, às vezes, até dentro de casa. Hoje a gente tem vários casos que acontecem. Criança, você não pode tirar o olho nem um segundo. Eu falo assim, que é um olho no peixe, outro no gato, né? Eu vou levar a roupa ali no quarto e volto. E tem uma piscina lá e a criança está brincando na sala. Bom, então eu vou ali e fecho a porta. Tranco a porta e eu levo a roupa lá em cima e volto. Ou então eu pego a criança no meu colo e levo junto. Por quê? Porque eu preciso levar e eu não posso deixar, porque vai. E aí eu falo que é uma sequência de erros. Às vezes você sobe lá em cima, aí aparece outra coisa para você fazer. Né? Aí às vezes cai um copo de água na hora que você esbarrou, aí você já vai limpar. Aí você tinha planejado subir em 30 segundos e já ali você já fica 3 minutos. Nesses 3 minutos, a criança já percebendo que estava sozinha, até procurando o adulto, ele se desatenta e vai para um ambiente que é mais arriscado. Então, tudo isso a gente tem que ter uma sequência de sistemática de cuidar da prevenção. O que pode acontecer? Será que eu vou realmente conseguir? Na dúvida, eu vou conseguir fazer isso em tanto tempo? Então, eu vou fechar a porta, eu vou levar a criança comigo, ou eu não vou sair desse ambiente, vou aproveitar fazer outra coisa e depois eu saio desse ambiente porque eu tenho que cuidar da criança. A criança está dormindo ali no colchãozinho da sala. As mães, né, muitas vezes naquela ânsia de fazer alguma coisa, a senhora falando uma coisa interessante. A mãe vai, eu vou ali na padaria rapidamente porque, né, a criança está dormindo, não vai acontecer nada. Só que nesse inteirinho, a criança pode vir acordar e ali assustada, procurando a mãe, ou o pai, ou um familiar, e ali muitas vezes mexer com fogo. Outra problemática também, coronel, a questão muitas vezes de produtos tóxicos, envenenamento, deixar produtos, né, de limpeza muito acessível e baixo, a criança ela vai mexer, vai colocar na boca, brinquedinhos, aquelas peças pequenas, moedas, tudo isso requer um cuidado, por isso que é a atenção, vigilância. Cuidado e sempre fazer da mesma forma. Onde eu coloco o meu produto químico, o meu produto de limpeza? Onde? No alto. Não, mas eu estou limpando aqui e eu vou deixar aqui que eu vou limpar ali enquanto eu estou limpando, eu estou deixando... Não, enquanto você está limpando, também no alto. Por quê? Porque às vezes pode ser que naquele momento aconteça alguma coisa, você saia dali e aí você já esqueça. Isso. Ou então, vamos supor, eu não tenho criança em casa e então eu deixo no baixo, né? Mas aí você recebe uma visita e às vezes acontece. Sim. Muitas vezes acontece naquela situação que não é comum. Não é comum. Foge do seu, né? Então, se você tiver sempre... uma forma de cuidado, independente se você tem ou se você não tem, independente se vai ser 30 segundos ou se vai ser daqui 2 horas, você sempre manter a questão de prevenção e de segurança, isso evita muitos acidentes. Com certeza. E muitas vezes também tem a questão dos incêndios, né? Principalmente em casas em que muitas vezes as pessoas têm aquelas velas, né, aromatizantes que deixam em locais inadequados, sobre, né, mesas assim que tenha material que pode com facilidade vir a pegar fogo próximo de uma cortina, próximo muitas vezes de um estofado. Tudo isso também, né, coronel, como se diz, um propulsor para que venha, infelizmente, a ter um incêndio, né? É porque sempre a pessoa fala assim, eu vou acender aqui, mas eu tô aqui. Mas ela pode, por algum motivo, né? Às vezes vem um vizinho, chama, aí dali, vamos ali, pouquinho. Aí pronto, você já dispersa a sua atenção daquilo que você estava fazendo. Sim, então, eu vou acender uma vela por algum motivo. Às vezes acabou até a energia, você acendeu a vela ali. Onde eu vou acender essa vela?
né? Eu não gosto muito de acender vela em casa, porque eu tenho esse medo mesmo, né? Mas não, vamos acender a vela em cima de um prato grande, eu coloco água embaixo, copo, né? E aí eu vejo em volta, se não é uma mesa de madeira, não, né? Vamos colocar num ambiente que não vai acontecer uma situação lá na frente. A gente tem que pensar sempre o que pode acontecer. Sim, né? Vamos reforçar de novo, Coronel. Eu sei que a gente muitas vezes está ficando repetitiva, mas é para que as pessoas entendam. Muitas vezes você está tão acostumado com uma rotina e quando você foge dela, acaba que acontecendo algum tipo de acidente. Se você negligencia esse seu comportamento, acaba se envolvendo no acidente. E com as nossas crianças, pessoal, vamos nos manter vigilantes, fiscalizar. Criança, você estar ali ao lado, sempre tem que ter a presença de um adulto, uma pessoa ali orientando, principalmente nos clubes, né? Agora vai começar, nós já estamos intensos aí no verão, vai para clube, começa ali com a aglomeração de amigos, aí ele já ingere uma bebida alcoólica, distrai um pouquinho, a criança já sai de perto de você, já vai para a piscina, tem muitos brinquedos que são altos, a criança pode subir, vir a cair dali, perder a consciência, ou até mesmo, Coronel, pode ser raptada, né? Tá ali, existem pessoas que estão nesses locais justamente para poder, só olhando na espreita para poder, raptar, sequestrar a criança. Então, tudo isso também é uma preocupação que nós precisamos ter e cuidado, não é? A gente sempre fala assim, eu tenho um ditado comigo que eu falo, o óbvio precisa ser dito. Exemplo, eu tô ali, né, estamos num ambiente com uma criança e eu vou ali no banheiro, né? Mas eu sei que tá o fulano, o ciclano, então eu vou ali, alguém tá cuidando. Não, deixa eu falar, fulano, pode olhar a criança ali e eu vou ali no banheiro, né? Falar, né? Porque aí você volta a atenção para aquele adulto que achou que você estava cuidando, porque muitas vezes o que acontece é assim, eu acho que o fulano tá cuidando e o fulano acha que eu tô cuidando. Aí os dois perdem a atenção e ninguém tá cuidando, né? Então, assim, na hora de, eu vou me ausentar, então passo a responsabilidade, né? Fulano, cuida para mim que eu vou ali e volto. Né? E esse cuidado, né, de falar, né? Não, mas eu sabia que ele ia cuidar. Não, mas fala. Sim. Fala, né? Que aí chama mais atenção. Coronel, olha, a gente falou de tanta coisa importante, mas nosso tempo está se exaurindo. Eu gostaria até de ficar há mais tempo falando contigo, mas a gente está quase caminhando para o final. Mas eu não poderia te deixar antes, né? Nós vamos ter 2 momentos aqui e eu quero falar um pouquinho sobre essa sua situação atual, como comandante, né, do primeiro grupamento de bombeiro militar. É um dos grupamentos mais antigos do estado. Eu quero saber como está sendo esse desafio, como está sendo o seu olhar como comandante. Querendo ou não, isso representa muito para grande parcela da sociedade que olha e vê uma mulher, né, uma mulher no ambiente militar, uma mulher vindo esse crescimento profissional, desperta também em outras mulheres, em outras pessoas, o interesse em vir se inserir nesse contexto da atuação do bombeiro militar. E lá nesse seu grupamento, qual a sua função hoje? O que a senhora procura desenvolver? Como vai ser a sua metodologia de trabalho? Né? O que os seus comandados podem esperar da Tenente Coronel Helena nessa gestão agora do primeiro grupamento de bombeiro militar? Então, eu assumi o primeiro GBM no dia 26 de janeiro. Estamos aí já quase chegando a 1 mês de comando. E a minha, né, toda troca, né, toda mudança gera uma grande expectativa, né? Tanto para mim mesmo, como para todos os militares que estão ali envolvidos. A gente tem uma expectativa, né, de como vai ser, o que vai mudar e etc. Como vai ser essa nova comandante, né? E eu já cheguei falando assim para eles que o nosso ex-comandante, Coronel Carminati, ele fez um excelente trabalho no grupamento, né? E aí até ficou mais difícil para mim, porque ele já fez um trabalho tão bom e eu tenho que pelo menos manter, só manter já vai ser e já vai ser muito difícil. Mas num primeiro momento eu falei que eu primeiro preciso
conhecer, né, as demandas da minha tropa, conhecer as demandas tanto físicas, né, como do sistema. Então, primeiro eu estou conhecendo, estou indo nos quartéis, estou conversando com os militares para entender, né, como que eles vivem hoje, como que eles atuam e o que eu posso contribuir para melhorar o trabalho deles, a convivência dentro do quartel e melhorar o nosso serviço dentro da sociedade. Então, num primeiro momento, eu estou fazendo esse diagnóstico para ver o que realmente precisa melhorar, o que é prioridade, né? Com certeza. O meu olhar hoje é um olhar humano, né? A gente precisa cuidar da nossa tropa, precisa cuidar do nosso colega que está do nosso lado. Exatamente. Precisa ter esse olhar bem próximo, porque hoje está muito fácil, assim, material, equipamento, tudo que é muito físico, está bem acessível para a gente consegue, de uma forma ou de outra, melhorar alguma coisa física, mas como que está o interior? Como que está a pessoa, o interno dela, né? Isso a gente precisa olhar porque, isso. Né, Coronel, nosso estado, a gente vem tendo alguns índices, né, na questão do suicídio. Dentro também das corporações, a gente também, infelizmente, tem alguns dados, algumas pessoas, né, também, nós perdemos muitos profissionais com relação a isso. Então, ouvindo a senhora falar, né, e vendo também essa preocupação da gestão pública como um todo, olhar pela parte humana, isso é muito importante, né? E eu gosto muito de frisar isso. Nós somos militares, nós estamos, né, imbuídos lá de exercer o nosso papel, nossa missão, mas nós somos seres humanos. Né? Nós também temos uma vida particular, nós também temos uma família e muitas vezes a gente esquece de tudo isso e acaba se dedicando somente para o nosso trabalho. E eu acho que nesse momento é onde acaba que nem a gente nota, né? Aquele profissional não nota que está adoecendo e isso vai à percepção muitas vezes do colega. De cuidar do outro, né? Isso. De ajudar. Muitas vezes a gente precisa do colega percebendo algo que a gente mesmo não está percebendo dentro da gente mesmo, né? Então a gente, eu estou confiante de que eu consiga ter um olhar bem cuidadoso em relação a isso. E resta a mim desejar muito sucesso para a senhora, parabenizá-la. Fico muito feliz de enxergá-la e vê-la, né, na situação pela qual a senhora se encontra como comandante. Isso espelha, né, e com certeza serve de exemplo para muitas de nós que estamos aqui, né, não só dentro da corporação, mas dentro da sociedade, assistindo a tudo isso, né, esperando que o seu trabalho seja de êxito, porque se a senhora tiver êxito, com certeza os seus comandados também o terão. Ainda mais eu falo principalmente, né, na nossa categoria, né, de praça, a gente sempre espera, né, algo melhor, que é algo que seja alcançado a toda a tropa. Então eu desejo muito sucesso e venha mais vezes aqui participar conosco. Se tiver algum trabalho importante que a senhora for divulgar no primeiro GB, por favor, pode trazer aqui que a gente vai divulgar com o maior prazer, porque fico muito feliz. A sociedade muitas vezes não consegue ter, né, essa percepção, né, de como é o dia a dia, né, tanto do bombeiro militar, do policial civil, do guarda municipal, da polícia militar. E eu acho que quando os senhores vêm até aqui ou participam mais, né, desses meios de comunicação, a gente consegue transmitir, né, e fazer com que essa sociedade sintam parte também conosco. A gente mostra que nós somos parte dessa sociedade. Eu acho que isso é muito valioso, essa troca de experiência, mostrar para eles qual que é o nosso papel, as nossas dificuldades, o que a gente vem fazendo e que a gente precisa da ajuda deles. Sim, né? Exato. Para a gente continuar construindo tudo isso. Vou ouvir mais vezes. Muito obrigada. E para finalizar, agora nós vamos aqui contigo, vamos fazer assim um bate-bola, assim, eu vou falando umas palavrinhas e a senhora fala pra gente o que a senhora entende, o que você acha de tudo isso, por exemplo. Eu falo tal coisa, você fala assim, penso isso e isso. Então vamos lá, só um pouquinho. Lá. Deus. Puxa, é a nossa base. Exatamente. Família. Família a gente não vive sem, né? É o que nos acalenta nos nossos dia a dia. Sim. Saúde.
Saúde é algo que a gente precisa estar cuidando atentamente todos os dias, porque a gente precisa dela para poder ajudar o próximo. Sim. Amizade. Amizade, meu marido, minha família, meu filho, né? A gente tem que estar isso bem concretizado. Sociedade. Somos nós todos os dias, um com o outro, um fazendo o seu papel, né? Sua atribuição, para que a gente tenha um mundo melhor. Nossa pátria. E esperança, eu tenho esperança que ela caminhe para frente. E finalizando, bombeiro militar. É a minha vida. E eu espero que eu possa contribuir ainda mais para a nossa corporação. Muito obrigada, né, com a sua fala, com a sua participação, nós encerramos, né, aqui é o nosso podcast de hoje. Para mim foi uma grata satisfação tê-la aqui. Eu acredito que para quem nos acompanha também, conhecer um pouquinho mais sobre, né, a Tenente Coronel Helena, mas também sobre a pessoa, né, sobre a pessoa humana que a senhora é, mãe de família também. Eu acho que isso tem um grande valor. E venha mais vezes, né? Espero que todos aqui estão acompanhando. Não esqueça de deixar o seu joinha, curtir. Tem alguma rede social, Coronel, que a senhora gostaria de deixar, do Bombeiro, para que acompanhe? E a gente tem, né, as redes sociais do Bombeiro no Instagram, assim, a gente tem mostrado bastante nosso trabalho, tanto do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. Nós temos a rede social do Instagram do 1º Grupamento Militar, né? Temos também o Instagram do Motossocorrismo, onde a gente mostra a atuação das nossas motos, que sempre chegam muito rápido nas ocorrências. A gente tem o Instagram também do Canil, onde mostra a atuação dos nossos cães, tanto os de busca como os cães terapeutas, né? Legal. E já fica um convite, viu? Acho que fica bem legal um próximo, sei lá, encontro, a gente trazer todos esses 3 representantes, tanto do Canil, dos motossocorristas. Qual que é o outro mesmo que ela falou? Acabei ali. Do Canil, eu falei do Instagram do próprio grupamento, isso, né? Então, do Canil e dos motossocorristas. Lá no grupamento a gente também tem a viatura, que é uma viatura bem específica, que é a URSA, é a Unidade de Resgate de Serviço Avançado, né? Onde tá os nossos médicos e enfermeiros. Legal, aí vamos fazer um trabalho bem importante para nosso... trabalho aí com esses 3 segmentos. Bom, já fica o convite, vamos nos organizar. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Falamos um pouquinho, levamos orientação, informação, mas o nosso intuito maior aqui no Vozes do MS é para que vozes como a da Tenente Coronel Helena, essa mulher que hoje é um exemplo para todas nós, principalmente não só no ambiente militar, mas também para toda a sociedade e para vocês que têm aquele sonho, né, de inserir nas forças militares. O convite está feito, vocês conheceram um pouquinho como funciona, e para a nossa sociedade, nosso muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.